Pessoal, a gente está gravando aqui a aula 15, né? A penúltima aula do curso. E a gente vai trabalhar agora com a linguagem JavaScript, né? Na ideia funcional da linguagem. Então a ideia aqui não é ensinar JavaScript, e sim a dar uma introdução, né? A como se programar de forma funcional na linguagem JavaScript. Diferentemente do Java, por exemplo, JavaScript, o rei realmente do JavaScript são as funções. Realmente ele é uma linguagem, vamos dizer assim, mais funcional do que o próprio Java, né? A gente pode passar funções por parâmetro. A função realmente é o rei da linguagem. Eu sempre digo isso, no Java ele é uma linguagem OO que você pode programar funcionalmente. O JavaScript é uma linguagem funcional que você pode programar OO. É tipo o contrário, né? Então aquelas ideias do filter, reduce, map, né? A gente vai rever aqui tudo no JavaScript, ver uma introduçãozinha sobre as funções, passagem de parâmetros, sobrecarga, ver toda essa parte aí, né? E depois a gente vai adentrar mais ou menos o que a gente tinha feito no Java 14 também. Vai ser mais um exemplo, né? Mais uma forma de programar de forma funcional, né? E, inclusive o JavaScript é até mais funcional realmente que o próprio Java. Então a gente vai para a vinheta e quando retornar a gente vai para os slides, para os exemplos, para os códigos. A gente vai usar aqui duas ferramentas, né? Eu vou usar o VS Code, né? Tá instalado o Node, né? Então eu vou executar através do Node, podia executar também diretamente no browser se você quisesse. E vamos utilizar também o Reply, o REPL, né? Para executar os códigos, caso você prefira. Se você quiser instalar na sua máquina, quiser instalar o Node, mas se quiser até o próprio browser, né? A gente entrando na janelazinha do browser do desenvolvedor, dá para fazer também. Aí vamos para a vinheta, a gente vai ver as três formas de compilar, de executar o programa, né? E depois a gente vai para as implementações, definições e exemplos. Então vamos para a vinheta. Então a gente vai começar aqui, pessoal, pelas definições. Definição de função, né, e tal, só para a gente entrar aí na lógica do JavaScript, tá certo? Então, função é um poderoso objeto destinado a executar uma ação, a gente já sabe disso. É um bloco de código capaz de realizar ações, né? A função é um exemplo de reutilização inteligente de código. Lembrando que a ideia é da linguagem funcional, né? E o JavaScript tem muito essa ideia. Tem a finalidade de dar maior legibilidade ao programa e facilitar a sua manutenção, né? Aqui tem duas formas de se programar em JavaScript, né? As funções, né? Você pode fazer as function declaration, né? A function, minha função, como a gente é mais acostumado, ou que é a declaração de funções ou a expressão de funções, ou a function expression, né? A expressão de funções, que é você dar, aqui pode ser var let, né? Aí você dá o nome da função e você, como a função, você cria essa função, né? E desce um anônimo, vamos dizer assim, e desce atribui-se lá uma variável, tá certo? Você dá para, como eu te falei para vocês, dá para programar também orientado a objeto, né? No próprio JavaScript. Então dá para você fazer também usando o nil, né? Simulando a orientação a objeto, né? Até com class mesmo, apesar da class a gente sabe que no JavaScript são funções. Beleza? Então aqui são tipos de funções. A gente pode até exemplificar isso aqui, vamos pro código aqui, ó. A gente pode exemplificar isso aqui nesses dois exemplos clássicos aqui, né? Ó. Por exemplo, na function declaration eu tenho aqui o bom dia, né? Tá vendo? Ó? Console.log, e aí eu chamo o bom dia embaixo. Na function expression, né? Eu tenho também o boa tarde, né? E eu chamo aqui o log para imprimir, né? Aqui no caso eu estou usando o VS Code, pessoal. Eu estou usando o Code Runner, né? Que é uma extensãozinha que a gente tem, você deve conhecer, muito conhecida para executar os códigos, tá certo? Deixa eu voltar aqui, aumentar a tela, né? E aí você pode executar por aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó, bom dia, boa tarde, tá vendo? Executando aqui, tá chamando Node, né? Node, né? E passando o nome do programa, ele já executa o seu código diretamente no terminal. Então aqui só mostrando um exemplo de function declaration, de function expression, como a gente tinha visto lá nos slides, tá certo? Então, vamos voltar para os slides e a gente vai seguindo aqui a nossa abordagem. Tem uma diferença muito importante, pessoal, que na declaração de funções, né? Tá certo? Você definindo dessa forma, você pode até usar a função antes de definir, né? Você, por exemplo, faz o var result, né? add55, né? E você cria a função. Aí ele vai, como ele se adapta aqui, como essa função tivesse sido criada até antes, né? Antes do result você pode utilizar, não vai dar erro. Aqui já vai dar erro, né? Function expression, expressão de funções, não. Aí você tem que seguir a ordem, tem que criar primeiro para depois utilizar. Então tem essa pequena diferença. Né? Depois é até legal executar esses códigos para a gente testar. Tudo bem? Outra coisa importante também, que a gente vai até trabalhar com outros exemplos. Tudo bem? Vamos para os exemplos, depois eu vou para cá. Vamos fazer uma inversão que eu acho que é mais legal.
Vamos aqui, por exemplo, uma tela maior de exemplos. A gente vai trabalhar o seguinte exemplo. Ó. Vamos trabalhar aqui com o exemplo 2. Exemplo não, vamos aqui para o básico 2, que é melhor. Aqui básico 1, na verdade, que tem um exemplo que diz exatamente o que ele está falando ali. Ó. Que são coisas, né, que eu já tinha falado sobre Function Declaration e Function Expression. E aí o exemplo que eu queria mostrar é o seguinte. Primeira coisa que a gente não tinha no Java, né? Por exemplo, quem está mais acostumado com Java, a gente pode ter em C++, C Sharp, né? Inicializar parâmetros. Né? Tem um A igual a 0 e B igual a 0. Ou seja, se eu chamar uma função soma como essa aqui sem parâmetros, ele já vai dizer que A é 0 e B é 0. Se eu não tivesse botado igual a 0, ia dar erro. Not a number, a gente pode testar aqui depois. Tudo bem? E nós temos também aqui, aí você pode, se você passar, por exemplo, o 3 e o 4, aí o 3 vai substituir o 0 e o 4 também, né? Então, o que vale é o que está passado aqui. Aqui é só se você não passar. Outra coisa importante, você está percebendo que a função somar aqui, né? Ela tem 2 parâmetros só. Eu estou passando uma pancada aqui, tá vendo? Não tem problema. A gente vai ver lá na teoria que aqui no JavaScript tem uma diferença. Ele não tem sobrecarga como no Java, né? Então, se você pode passar a quantos parâmetros você quiser, ele simplesmente ignora os parâmetros posteriores, você pode inicializar, então é um pouco diferente. Então a sobrecarga aqui não existe, tá certo? Diferente lá do Java, que se você passar uma função com 2 parâmetros ou com um parâmetro, são 2 funções diferentes, né? Então existe uma sobrecarga nessas funções. Aqui não, aqui você pode passar um número de parâmetros ilimitado, como você pode perceber aqui, né? Então se você executar esse código aqui, você vai ver que ele vai rodar, né? Ó, e vai executar bom dia, boa tarde, né? E vai executar todas essas ideias aqui, ó, somar 3 mais 4, somar 3 mais 5, ignorando os outros parâmetros, né? Passar um parâmetro, incluindo esse aqui como 0, e passando nenhum parâmetro, né? E somando 0 mais 0, que dá esse 0 aqui, ó. Beleza? Se você tirar esse cara aqui, vai dar erro, tudo bem? Ele vai dar um undefined not a number, né? Tem que salvar, né? Ctrl S, depois eu volto. Tudo bem, ó. E se a gente fizer aqui, ó, ele vai dar um not a number nesses caras, tá vendo? Tudo bem? Então é importante que você tenha essa inicialização desse caso para não dar erro, né? Já que a gente não está passando todos os parâmetros. Então aqui é um exemplo também interessante. Vamos voltar lá para a aula para a gente poder trabalhar. Aí é o seguinte, pessoal. É possível passar qualquer quantidade de parâmetros para qualquer função sem causar erros. A gente acabou de ver isso, né? Os parâmetros são armazenados em uma estrutura semelhante a array, chamada arguments, né? Tanto é que você tem aquele operador de spread, né? Que você bota os 3 pontinhos e ele faz essa quebra, né? Arguments pode receber qualquer quantidade de valores, né? Aí aqui tem os exemplos, ó, o reflect, né? Ó. Então você pode ser high, né? Ele vai imprimir o high aqui, high 25, ele vai pegar só o high, que é o primeiro, né? Reflect.length, que é 1, né? Aí ele vai retornar 1 aqui, beleza? Aqui, ó, você pode acessar, né, os argumentos dessa forma, arguments, né? Como ele falou aqui, ó, no exemplo, ó, né? Chamada arguments, né? Tudo bem? E aí você pode perceber aqui que você pode ter acesso a esses argumentos, né? Ó. Então, por exemplo, arguments i, né? Você tem acesso a todos os argumentos que foram passados pela função. Por exemplo, você pode chamar você tem uma função soma aqui, ó, você passa 2 argumentos, 3 argumentos, 4, 5, né? Como você pode perceber, ele consegue interagir aqui dentro e pegar esses valores, né? No caso aqui ele está somando todos os argumentos, aqui dá 13, aqui dá 18, você somar 50 e 0, né? Então é bem interessante também testar esse código aqui depois, ó. Aí sobre a ideia de sobrecarga, né? Como você tem essa ideia de mesmo uma função que não tem argumentos, né? Você conseguir passar esses argumentos e tal, essa sobrecarga ela realmente se complica. Também, ó, o que você pode fazer na sobrecarga é coisas desse tipo. Ó, se o número de argumentos é 0, você faz uma coisa, se não, você faz outra, né? Aí você pode simular a sobrecarga. Mas a sobrecarga, como a gente estudou lá em Java, não tem. Né? A sobrecarga de operadores não tem. Ó, o que seria sobrecarga de funções? Né? É a possibilidade de uma função ter diversas assinaturas. A assinatura é composta por nome da função, quantidade dos tipos dos parâmetros esperados pela função. Como é no Java, nos métodos do Java você tem isso, né? Você tem um método com três parâmetros, um com 2, aí sobrecarga. Existe um com 3 e outro com 2. Se você tem, né? Então ele cria 2 métodos, né, com o mesmo nome. Aqui não tem, o JavaScript não possui sobrecarga de funções. Tá certo? Então é um pouco diferente essa ideia do JavaScript. Vamos para os exemplos que eu acho que fica mais claro. Beleza? Então vamos lá. Qual seriam os exemplos aqui, né? A gente pode perceber aqui nesse básico 2 aqui, ó, algumas coisas interessantes, bem interessantes que a gente pode perceber. Aqui o arrow function, né? Arrow function aqui, ó, que é aquela ideia, no Java, né? Era o menos maior, né? Aqui é o igual maior. Arrow de flash, né, e tal.
Então você tem aqui, por exemplo, Feliz Natal, né? Console.log Feliz Natal. Você chama Feliz Natal. Então você criou uma função. Você está recebendo essa função ela não tem argumentos, tá vendo? Ó, se tivesse argumentos, se fosse mais de um, você separaria por vírgula. Aqui é um retorno implícito, né? Aqui na verdade não tem retorno, é um retorno void, né? Ele vai imprimir na tela Feliz Natal. É só essa ideia, né? Aqui é o backtick, né? Que é o sinal de crase, né? Que você utiliza ele em vez de usar aspas simples mesmo, porque seria um string normal. E aqui você tem a ideia de você processar esse nome é um parâmetro, né? Essa aqui é uma função chamada saudação. Ela vai receber um nome, né? Aqui você está interpolando o nome com o valor do nome e vai imprimir, por exemplo, se eu chamar aqui saudação Maria, como a gente pode ver aqui no exemplo, ó, ele vai acabar, ó, aqui deu um errozinho aqui, nome não é definido. Vou tentar salvar aqui. Pronto, a gente tinha dado um errozinho aqui antes. Você pode ver, ó, que como a gente usou aqui o backtick, né, ó, os enters, os espaços, os tab, ele tudo aceitou, tá vendo? Ó? Todo fez direitinho. Ó. Aí botou Maria aqui, tá vendo? Ó, se eu botasse Maria, se eu botasse Michael aqui, ó, que é o exemplo, ele vai pegar, ó, ele vai colocar meu nome lá tranquilamente, tá certo? Ó? Como você põe o Michael, tá vendo aqui, ó? Vai executar o Michael e imprimir aqui, porque ele vai interpolar essa informação aqui, tá certo? Ó? Aqui é o spread, né, outro operador, que é aquela ideia de que você pode passar vários parâmetros aqui, ó, de 1 a 10, de 1 a 6, ele vai pegar isso aqui e transformar tudo num array. Ele vai tipo juntar, né, compactar esses caras num array e você vai ter acesso a esse cara como se fosse um array normal. Entendeu? Ele faz um for aqui com let, ó, pegando os números, né? Aqui, pessoal, também é a parte do arrow function, né? Está criando uma função que subtrai, recebe dois números e subtrai, né? Também podia ser um soma, mas somava, né, aqui. E aí você pode chamar esse método aqui, ó, diretamente. É um arrow functionzinho para implementar outra forma, né? Aqui já duas formas diferentes de implementar a potência, né? Que é uma função que chama outra função, que aí chama a função de potência, aqui é uma função direta, né? Você passa os dois parâmetros e já chama direta. Até com uma vírgula aqui, ó. Aqui é diferente, isso aqui é uma função, ó. Esse aqui ele está indo, executando uma função, aí o retorno dessa função ele vai chamar de novo com o 10, né? Como se fosse por partes, né? Ele passasse o 2 aqui, depois o 10 e fosse. Então aqui é um pouco diferente. É uma função depois que é como se fosse um encadeamento de funções, tá certo? Essa chamada aqui, isso aqui é interessante. É porque é o seguinte, pessoal, JavaScript, como rei aqui são as funções, né? Você pode passar a função por parâmetro, né? Ó, deixa eu pegar outro exemplo aqui, fica bem claro isso aí, ó. Você pode passar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse exemplo 2, tem um exemplo legal. Pronto. Porque aqui, ó, esse aqui é muito, esse exemplo aqui é bem legal, tá certo? Ó, como a gente pode perceber aqui, ó, executar qualquer coisa. Executar qualquer coisa simplesmente vai pegar uma função e executar essa função dentro da função, tá vendo? Então essa ideia de você passar a função de um parâmetro, você trabalhar a função como encadeamento de funções, como é aqui, ó, potência 3 e 4, né, que eles chamam aqui, depois chamam outro, tá certo? Então essa parte aqui, tudo isso aqui pessoal, tá lá no Discord, né? Você pode executar esse código lá no Discord diretamente. E no Reply também. Então, essa ideia aqui é interessante, porque ó, executar qualquer coisa, você passa o número 3. O 3 não é uma função, ele vai testar isso aqui, type of, né? O 3 iguais é para ele realmente verificar se realmente é uma função. Ele é uma função, o 3 não é, então ele não vai executar. Aí o bom dia é uma função, ele vai executar. O boa tarde é uma função, ele vai executar. Então, se a gente executar esse código aqui, ó, deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Aí se a gente executar esse código, pessoal, você pode perceber ó, que ele vai, ó, bom dia, boa tarde. Ele vai executar a função bom dia, boa tarde, né? Que foi de uma execução indireta a partir disso aí. Então isso aqui é muito interessante você conseguir passar uma função para o parâmetro e verificar se ela é uma função ou não. Outro exemplo interessante. A outra forma também, pessoal, de trabalhar aqui nos exemplos, né? É você, só para mostrar aqui, né? Você tem essa possibilidade aqui de trabalhar, por exemplo, no reply, né? Também, né? Tá certo? Aqui tem um código no reply, que ele está definindo aqui a soma, né? Soma no terminal, subtração no terminal, a mesma ideia do arrow function, né? Passando os parâmetros, né? E subtrair, né? Um elemento do outro. Né? Aí depois ele imprime esses valores e faz depois um set interval, né? Que a partir de 5, aqui no caso 5 milissegundos, 5 segundos ele executar esse código, fica em loop aqui, executando esse código de 5 segundos, né? Então tudo que a gente, ele estava até executando antes aqui. Isso aqui é interessante porque você pode usar os códigos, né, se quiser executar os códigos do Node, usar o Node no próprio reply. Não precisa instalar o Node na sua máquina se você não quiser. Tudo bem? E aqui ele vai executando, ó, como você vai ver,
ele vai executando o código, ó, 25, né, que é o valor que ele está imprimindo aqui, ó, né? A subtraindo 50 por 25, ele vai executando em 5 segundos, tá vendo? Ó? Se você der um Ctrl C aqui, ele para. Beleza? Outra forma. Outra forma também, pessoal, é você vir aqui, né, e abrir o console, né? O próprio console aqui, ó, que é o Deploy Tool, né? É o ferramenta desenvolvedor, né? Você pode abrir a ferramenta desenvolvedor aqui, ó. Aí você vai ter o console, tudo bem? Dá um Ctrl L aqui para ele limpar. E aqui você pode colocar código JavaScript, não? Como você pode perceber aqui, eu vou tentar colocar um código JavaScript aqui para a gente testar. Tudo bem, ó? Aqui, ó. Bom dia, boa tarde, né? Aí vamos botar aqui. Bom dia. Tá vendo? Bom dia. Aí imprimiu, ó. Boa tarde. Então, se você quiser também executar o código diretamente do browser, você também pode, entendeu? Que na verdade é o Node também aqui, né? Você acaba vendo que é o Node também aqui no próprio console aqui do browser. Então é outra forma de trabalhar, né? Você tem a forma trabalhando aqui é um exemplo só, né? Podia ser qualquer editor, mas é o editor aqui do VS Code com Code Runner instalado, que você dá o Ctrl Shift N e já executa direto, ou clica aqui, né? A sua função. Você tem a forma lá do reply, que você não precisa instalar nada, né? E você também tem a forma se você quiser pode fazer diretamente no browser. São as formas de trabalhar, beleza? Continuando aqui, pessoal, nos exemplos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas Arrow Functions, que eu acho que é interessante a gente ver. Ó, aqui tem alguns exemplos, né? Ó, tem a função subtrair, né? Tá certo? Ó, ele recebe dois parâmetros e subtrai um pelo outro. Tudo bem? Ó, tem a função aqui, você podia fazer aqui, por exemplo, a função somar. Tudo bem? Ó, dois parâmetros, aí você faria a soma aqui dos elementos. Aqui não precisa do ponto e vírgula, é opcional. Você pode colocar ou não, normalmente não se coloca no JavaScript. Tudo bem? A pessoa às vezes até tira, né, para diminuir o código, tá certo? Aqui, ó, aí você pode aqui somar, por exemplo, tá certo? Aí você pode chamar o console.log somando aqui os elementos, né? E você vendo aqui qual é o valor que ele vai atingir aqui nos dois valores, né? Ó, 3 no caso e 16, né? Aqui a soma. Acho que não salvou aqui, depois que ele passou, tem que lembrar sempre de salvar para ele executar direitinho, né? Deu um errozinho aqui, ó. Log soma. Somar, né? Somar aqui rápido. Ctrl Shift N. Deixa eu limpar e executar de novo. Pronto, aqui deu beleza, 6, né? 2 mais 4, 6. O expoente 2 vai dar 4, 16, né? E 2 menos 5 menos 2, 3. Então, só olhando aqui a anotação, né? Aqui é o nome da função. Aqui são os parâmetros que você passa para ela, né? E aqui é a implementação dela, o retorno dela implícito, né? Ou como fosse em Java aqui, né? As Arrow Functions, né? A notação lambda, beleza? Bem interessante esse código. Aí outro código aqui importante, o pessoal pode dar uma olhada, ó, esse callback aqui, né? É muito comum o callback aqui nessas funções aqui, ó. Tem uma função exec que eu recebo uma função e dois parâmetros, né? Ó, então eu consigo, por exemplo, aqui, ó, passar uma função subtrair, né? Ó, execute subtrair para 50 e 25, execute subtrair no terminal para 182 e 27, execute, né? Tá aqui, ó, o execute, né? Que é esse cara aqui, soma no terminal 56 e 38, então ele consegue executar aqui, né? E essas funções aqui, ó, soma no terminal, subtração no terminal e subtrair, estão implementadas aqui, ó, dois parâmetros, né? Ele imprime na tela soma. Aí eu passo dois parâmetros aqui, ó, ele imprime na tela a subtração. Aqui eu passo dois parâmetros, ele imprime ele faz a subtração, não imprime, ele faz a subtração, subtrai mesmo, né? Aqui é a forma de você chamar esse código lá diretamente, né? Tem outra forma aqui também. Outro código importante, pessoal, para a gente, esse arquivo JS, né? Ele tem duas formas importantíssimas, bem interessantes aqui de trabalhar com arquivos, né? Ele vai ler um arquivo texto, que é esse arquivozinho que a gente criou aqui, ó, bem simples, ó. Ele vai ler esse arquivo texto aqui, dados.txt, tá certo? E vai jogar na tela, tá certo? Então tem duas formas de fazer isso, ó, que a gente chama a forma síncrona, né? E a forma síncrona e a forma assíncrona. Não, se a gente for ver a primeira forma síncrona, que é mais simples, é aquela forma que ele espera. Ele vai esperar ele ler do arquivo, né? Abrir lá a conexão com o banco, o stream e tal. O banco não, com o sistema de arquivos.
e vai executar esse código, entendeu? Então se a gente ver aqui, Ctrl Shift N, ó, e vai imprimir na tela. Então ele vai ao início da leitura síncrona, aí vai imprimir, ler todas as linhas, né? Vai imprimindo essas linhas até a final da síncrona, beleza? Essa é uma primeira forma. Então essa forma aqui é mais lenta, né? Que você tem que esperar e tal. A outra forma, uma forma um pouco mais interessante, precisa de trabalhar, né? Depois eu mostro o código todo aqui para vocês, mas vocês têm acesso a ele lá no Discord, tá? Só pegar por lá, já está lá inclusive. Aqui você tem aqui, ó, ele vai ler aqui uma funçãozinha fs, né, para poder fazer a leitura, tá certo, do arquivo, né, através dessa função fs, tá vendo aqui, ó, que vai fazer a leitura, né? Aí tem esse path para ele pegar o path né, o caminho, né, o diretório e tal, onde está o cara. Então você vai pegar aqui o diretório corrente, né, com o dir name, né, diretório name, né. Aí vai pegar o nome do arquivo dados.txt, que foi o que a gente criou. Aqui é uma funçãozinha que ele vai imprimir, né? Aqui não importa o primeiro parâmetro, é só o segundo parâmetro. Então ele vai imprimir o conteúdo lá de cada linha do seu arquivo. Então aí aqui já é a forma assíncrona, né? Que é a forma, pessoal, bem interessante, que você vai perceber que ele não vai esperar, né? Ele vai ler o arquivo. Ctrl Shift N. Ele vai ler ele vai ó, início e fim, ó, como você pode ver aqui, ó, início e fim, aí depois ele lê o arquivo. Ele não espera, né? Ele passa lotado aqui, entendeu? Esse aqui vai ficar só lá vai criar uma promise lá, vai ficar esperando, né? Quando terminar lá que ele volta, e aí sim vai imprimir esse conteúdo aqui, ó. Tá certo? Ó. Você pode ver que ele vai passar aqui o conteúdo, né? E vai imprimir na tela, ó. Conteúdo.toString aqui, ó. Beleza? No read file aqui, se você quiser fazer também. Beleza. Aí, esse aqui é só para mostrar essa forma síncrona e assíncrona de imprimir arquivos, né? De ler e imprimir as informações dos arquivos. Né? Uma coisa importante também que nós temos aqui no JavaScript, né? Você pode, se quiser, né? Não é o foco dele, mas se quiser programar através de funções, fazer uma simulação de orientação a objeto. Aqui é uma função, se você ver uma função function produto, né? Mas você simula como se fosse um construtor, passando 3 parâmetros: o nome, o preço e o desconto, né? Ó, desconto, inclusive tem um desconto padrão, que é 50%. E aí você tem uma implementação de uma função, de um método, né, que é o preço expression function, preço final, que ele pega o preço e diminui pelo desconto. É um que é 100%, 100% menos o porcentagem de desconto, né, ele já faz a sua conta aqui direitinho. Aí olha como você cria, foi aquele primeiro slide que a gente mostrou, do new, lembra? Do new lá, se você a gente voltar para os slides lá, o primeiro de como criar uma função também pode ser com o new. Então ele criou aqui uma função produto, né, ó, jogou em P1, imprimiu o nome desse produto, aqui já criou o geladeira, né? Jogou no P2, imprimiu o preço e o preço final, que é um método encapsulado aqui. Então é uma forma de você programar uma OO numa linguagem funcional. É o contrário do que a gente tinha visto no Java antes, né? Uma parte do Java de forma anterior. Aí agora, pessoal, outra forma aqui de trabalhar com classes, né? No caso, com orientação a objeto, no caso do JavaScript, aqui, ó, você pode criar um construtor passando parâmetros. Você vê que não tem tipo, né? Porque não é TypeScript, é JavaScript puro aqui, né? Então você passa aqui as 3 informações: o nome, preço e desconto, né? Você pode criar get, aqui é um pouco diferente da notação do Java, porque no Java get é um N maiúsculo, né? Aqui get espaço o nome, né? Tudo bem? Isso aqui é tentando fazer uma simulação de programação orientada a objeto no JavaScript, né? Aqui, ó, set nome, tá vendo? Ó, get preço, set preço final. Aí você pode criar aqui, né, um produto, ou caneta, né? Aí pegar as informações dele, criar um produto de geladeira, depois imprimir o preço final, tudo direitinho. É só uma curiosidade, se você der um type of produto, né, apesar de ser uma classe aqui, no fundo ele vira né, quando você compila e executa mesmo o código, ele acaba virando, como a gente vai ver aqui, uma função. Para ele é uma função, no fundo ele é uma função, né? Se você perceber aqui, ó, no fundo ele é uma function, né? Ó, tá vendo? Esse cara é uma função, no fundo. Mas aí você simula como se for. Essa classe aqui é só uma forma de simular o OO aqui no caso do JavaScript. Para fechar essa aula, pessoal, vamos pegar só 3 exemplos finais, né? Tudo bem? Que é o filter, o map e o reduce, que é exatamente para fazer aquele exemplo, né? Que a gente tinha, aquele exemplo que a gente tinha feito lá em Java, né? A gente fez em Java esses caras, né? O filter, reduce e tal. Fez alguns exemplos agora e agora chegou a vez do JavaScript para a gente trabalhar em cima desses exemplos. Beleza? Aqui só para voltar aqui no PDF que a gente já tinha comentado, né? Foi aquela ideia do new, né? Ó, como é que a gente cria funções através do new.
Aqui ele fez aqui, ó, new function, tá vendo? Foi exatamente o que a gente fez lá, simulando o construtor, né? Os construtores. Só para deixar bem claro aquele exemplo lá, beleza? Mas vamos voltar agora para os exemplos, né? Um código um pouco menor. E a gente vai trabalhar em cima desses 3 exemplos aqui, ó, do map, beleza? Do map, do filter e do reduce. Ó. O map, né, é aquela ideia que a gente vem batendo na tecla, né? Que se eu tenho, por exemplo, um vetor de 5 posições, eu vou criar outro vetor de 5 posições, né? Eu não aumento nem diminuo o tamanho desse vetor. Aí eu sempre mapeio, eu faço um de par. No caso aqui, eu multiplico por 2, é o dobro, né? Então, um vai virar 2, aqui vai virar 4, 6, 8 e 10, né? Então, se eu executar esse código aqui, pessoal, e você vê essa função aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10, tá vendo? Ele fez o dobro. Aqui ele vai pegar, por exemplo, o texto zero, porque aqui no JavaScript você tem essa forma de você pegar cada caractere da string facilmente como se fosse um vetor, né? Então aqui ele vai fazer, ele vai criar um mapa, né? Um mapa sempre de 1 para 1, né? O ano vai virar o A, o B vai virar o B, o Gui vai virar o G, o Lia vai virar o L e o Rafa vai virar o R. Então ele vai fazer esse mapeamento aqui, depois vai imprimir os nomes, ó, todos os nomes, ó, Ana, Bia, Gui, Lia e Rafa, como você pode perceber aqui, e vai imprimir também a primeira letra de cada um deles, né? Já que ele está usando essa função aqui de letras, né? Ó, tá vendo? Que é nome.map primeira letra ele pega o caractere 0 da letra. Aqui, pessoal, outra forma bem interessante de trabalho, que é o carrinho de compras, né? Caneta, impressora, caderno e tal. E aí você pode fazer um map. Ele criou aqui um get nome, como se fosse retornar o nome, né? O item é o item.nome. O get total é o item, a quantidade vezes o preço, né? Que aí ele vai calcular. Então, o que vai acontecer aqui? Esse mapa aqui, nesse primeiro caso, ele vai pegar cada um como você pode perceber, cada um dos nomes, né? Ó, caneta, impressora, caderno, lápis e tesouro, nesse caso aqui, ó. É o primeiro. Do segundo, ele já vai fazer a multiplicação e somar tudo, né? Então, vamos ver se a gente consegue executar aqui. Então, bem, ó, então ele veio aqui, ó, caneta, impressora, caderno, lápis e tesoura, que foi esse primeiro caso aqui, que imprimiu os nomes de cada um, né? Ele fez ele implementou um get nome e depois fez com o mapa, porque o mapa sempre vai fazer de 1 para 1. E aí depois ele fez com o mapa também, ele pegou o get total, que é o get total de cada item, né, ó, que é a quantidade vezes o preço. Aqui deu zero porque a quantidade era zero, né? Ó. A quantidade era zero da impressora, tá vendo? Ó? Então a impressora acabou dando zero. Aí já a caneta deu 79,9, né? O caderno deu 108,4. É só fazer as contas aqui da quantidade vezes o preço, né? De cada um desses elementos. Isso aqui é o map, né, pessoal? Aí fora o map, nós temos o filter já é um pouco diferente do map. O map ele sempre retorna a mesma quantidade de elementos. O filter não, ele filtra, já está dizendo, né? Aí ele pode até ter a mesma quantidade, pode ter nenhuma, pode ter alguns, né? No caso aqui a gente fez o get nome, como a gente tinha feito no item anterior, e fez duas regrinhas assim, né? Dois predicados, predicates, né? Como a gente chamava lá no Java. Lembra dos predicates que ele retornava true ou false? Então aqui a quantidade maior do que zero, ó, tá vendo? Ó? E aqui a quantidade muito grande, que é a quantidade acima de 1000 elementos, né? Então tem as duas ideias. Aí o filtro vai exatamente filtrar isso. Então ele vai filtrar quem é maior do que zero. No caso aqui, o zero é a tesoura. Deixa eu botar a impressora também para filtrar logo 2. Né, ó. Então ele vai filtrar aqui, pessoal, não confundir com JSON. Isso aqui não é JSON. Isso aqui é notação literal de objetos do JavaScript, né? Ó, onde você tem chave e valor. Você não tem string. Ó. Nome, caneta, quantidade 10, preço 7,99. Então está seguindo para todos os produtos, estão seguindo essa lógica, esse raciocínio, né? Então ele criou o item aqui, ó, é um filtro com quantidade maior do que zero, e criou outro filtro com quantidade maior do que 1000, né? Ele vai aplicar esses filtros aqui. Quando ele filtrar essa quantidade maior do que zero, ele vai matar já direto, ó, a impressora, como a gente vai executar aqui, ó. Ele já vai matar a impressora e vai matar a tesoura. Tá vendo? Ó? É caderno, caneta, caderno e lápis. Já que essa informação aqui é zerada. Né? Aí aqui, por exemplo, a quantidade muito grande, ó, por isso que tem o vetor vazio, né? Porque não tinha ninguém aqui, ó, quando eu dei esse filtro aqui, ó, meu filtro, né? Aí quando a gente fez esse filtro aqui para esse cara, ele não tinha ninguém. Aí get nome, né, para pegar os nomes deles, entendeu? Então o filtro, pessoal, ele tem essa ideia de você diminuir a quantidade, de você evitar de fazer false com os ifs, né, internos, aquela ideia lá, tranquilo? Então o filtro é um outro exemplo bem interessante. O reduce, para finalizar, também tem um exemplo legal. No caso aqui do Reduce, né? Porque ele soma, né? Ele vai fazer o acumulador. Então, assim, enquanto o mapa, né? Só para a gente relembrar isso, né? Enquanto o mapa eu tenho 10 elementos, ele retorna 10, eu tenho 15, ele retorna 15, né? O filtro ele pode retornar até a mesma quantidade, mas normalmente ele filtra, é um pouco menor. Eu tenho 10, retorno 5, tenho 10, retorno 8, né? Por exemplo, né? Posso retornar nenhum, posso retornar 10.
O Reduz não, ele reduz tudo a um valor, né? Normalmente é um acumulador, uma multiplicação, mas ele reduz todo aquele cara para um valor específico. No exemplo aqui, para a gente olhar aqui o código do Reduz, né? Nesse exemplo aqui, o que, é que nós temos? Nós temos o mesmo caneta, impressora, caderno, lápis, tesoura. Ele faz aqui a preço vezes a quantidade, né? Ele faz um acumulador. Esse acumulador aqui começa com zero e vai pegando cada elemento e se acumulando, né? Então aqui vai dar o tipo preço final, né? Já aqui embaixo vai dar a quantidade total de produtos, né? Que a gente criou aqui a quantidade de elementos, né? Que é o item.quantidade. E aí vai depois fazendo faz o mapa, né? Para quantidade, ou seja, eu pego todos esses caras e pego só a quantidade 10, 0, 4, 3 e 1, né? E aí faço a soma deles, tá vendo? Depois eu faço esse meu Reduz para acumular esses caras e depois imprimir. Então o Reduz tem essa ideia de diminuir realmente o elemento para valores pequenos, beleza? Aqui, pessoal, então a gente viu assim o principal realmente do JavaScript, os códigos em O, a parte de passar funções, a parte de cadeamento de funções, a parte de callback, a parte de arrow function, né? E a parte do filter, map e reduce. Então já tem uma parte bem importante aqui para indicar o trabalho, beleza? E aí para fechar, né? Aqui no JavaScript, assim, uma sugestão de estudo. Você pode dar uma olhadinha no RxJS, pode dar uma olhadinha na parte de promise, né? Tudo bem? Na parte de mais profunda aqui do JavaScript, né? Para fechar, fazer essas ideias. E então a gente vai para a vinheta, beleza? E aí vai faltando a sua última aula de revisão, que é a aula 16, para a gente fechar o nosso ciclo aqui.